Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, nossa prece de abertura, porque sem ela realmente não tem como seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Vocês já devem ter reparado, mas nós temos agora um novo feriado no Brasil, que é o dia 20 de novembro, dedicado ao Dia da Consciência Negra. Muitas pessoas, por incrível que pareça, em pleno século que estamos vivendo, não entenderam a importância desse feriado. Houve pessoas, inclusive, que não queriam comemorar o feriado, sem entender o porquê e como isso estaria acontecendo. É estranho, mas isso acontece. Mas é um dia muito importante para todos nós. E o que isso afeta a Umbanda, você vai perguntar? O que isso afeta os cultos afro-brasileiros? Qual a importância que isso tem? Vocês não imaginam a importância que tem. Porque nós, no nosso canal, não apenas explicamos história para vocês, coisa que nós encontramos em dezenas, em centenas de canais aqui no YouTube explicando muito bem essa história, mas não explicam os aspectos espirituais que abrangem esse acontecimento. Por isso que é tão importante que você conheça também o nosso ponto de vista. Quando a gente fala de Mocambo, quando a gente fala de Quilombo, muitas pessoas não entendem a sua importância, porque se nós observarmos bem, quando a gente estuda, os professores passam muito rapidamente citando Quilombo dos Palmares, ao personagem Zumbi, como se fosse um acampamento, uma pequena revolução, uma pequena luta ali naquela região onde aconteceu todo o palco dessa história toda, e as pessoas ficam pensando, sim, isso não teve importância, ninguém sabe a importância. E isso nós estamos agora tentando marcar para vocês, e para que vocês também possam entender e repassar para outras pessoas a importância desse feriado no nosso país. Nós precisamos entender que os primeiros tumbeiros, os primeiros navios negreiros começaram a chegar no Brasil em torno de 1539, quando eles começaram a chegar com as primeiras populações e vinham naturalmente escravizados de várias regiões africanas, de vários povos diferentes, de vários orixás, que são os santos protetores de suas localidades, vamos dizer assim, numa linguagem bem grosseira, não é bem exatamente isso, mas para que você possa entender. Cada região da África, cada cidade africana tem o seu orixá. E havia essas pessoas todas dentro do mesmo navio, já ali entre si trocando algum tipo de informação, falando às vezes linguagens diferentes, mas todos vieram na mesma situação para cá. Isso em 1539. Ora, fala-se que ali na região de Alagoas e Pernambuco já começava a acontecer as primeiras fazendas dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar e à fabricação do açúcar, tanto que despertou a cobiça dos holandeses, que vieram para o Brasil, atacaram aquelas regiões e tomaram. A própria cidade de Olinda se tornou um reduto holandês por muito tempo. Então esses povos começaram a se chegar também. Mas o que se nota é esse caráter indomável do povo africano, esse caráter guerreiro do povo africano, que já se apresentava nos seus primeiros dias no Brasil. Ele nunca aceitou, como nós já vimos em vídeo anterior, que nós vamos deixar aqui o link para vocês, ele nunca aceitou a escravidão de modo pacífico. Ele sempre acreditou que a escravidão era uma anomalia na espiritualidade que deveria ser lutada com unhas e dentes por todos eles, inclusive no aspecto religioso, para que ela findasse. Então esses africanos chegaram em 1539. Já rapidamente começaram a haver as primeiras fugas das fazendas em torno dessa região. Nós estamos falando de Alagoas e Pernambuco, dessa região ali,
onde havia também a invasão holandesa. Eles já começavam a fugir em grupos de escravizados, adentrando as matas, fugindo da tortura da escravidão e do trabalho insano desses engenhos de cana-de-açúcar. Começaram a criar os primeiros mocambos, que começavam a ser muito pequenos, que eram pequenos acampamentos, mas esses pequenos acampamentos davam origem a cada vez mais chamar mais pessoas que iam fugindo para lá e ia crescendo, se tornando aglomerados, quase fortalezas, pequenas fortalezas ali nessa região. Mas isso não teria tanta importância se vários desses mocambos não tivessem reunido em um só, que é o nosso foco de importância, criando o famoso Quilombo de Palmares, que foi o maior quilombo da América e que nós precisamos dar um destaque para ele, porque além da reunião de vários quilombos, ele equivalia a um território, isso é repetido em vários vídeos aqui no YouTube, equivalente a Portugal. Imagina um reino dentro de outro reino. Então vocês imaginam uma coisa acontecendo assim. Chegou a ter 20 mil a 30 mil pessoas no seu apogeu. Aí você vai dizer, mas isso é pouco. As cidades no Brasil têm muito mais do que isso. Não mesmo. 70% dos municípios brasileiros, na nossa data, nos dias de hoje, tem mais ou menos essa população. Nós estamos falando de 1597, praticamente logo após a descoberta oficial do Brasil, que foi em 1500. Então, em 97 já havia mocambo e os mocambos já tinham dado origem ao Quilombo de Palmares. Você vejam bem, e os primeiros africanos, os primeiros tumbeiros, pelo menos os registros assim dizem, chegaram em 1539. Então, praticamente, o africano nunca permitiu ser escravizado. Logo em seguida começaram as fugas, logo em seguida começaram os mocambos e logo em seguida foi fundado Palmares. Palmares, como nós estávamos falando, Palmares exibia uma organização política ali dentro que equivalia às cidades africanas. Havia um governante, havia conselheiros, havia exército, havia tudo que uma região africana, uma cidade africana tem, extremamente bem organizada. Aí vocês dizem assim, ok, bacana, mas o que isso afeta a Umbanda? Muito. Já começou a haver o aglomerado de diversos povos africanos ali dentro. Não apenas uma etnia, não apenas uma região africana, mas vários já começavam a se reunir, cada qual com o seu orixá diferente. E começava a se reunir e fazer os seus primeiros batuques. Sim, os primeiros encontros religiosos começavam a acontecer nesses quilombos. E também, mais importante, aí você diz assim, certo, bacana, isso é muito interessante para o candomblé, porque o candomblé justamente expressa essa ideia. E para a Umbanda, vamos seguir adiante. A Umbanda também recebeu a sua grande influência, porque começaram a chegar ali também indígenas, muitos indígenas que estavam sendo escravizados, porque não pensem vocês que foi apenas o africano que foi escravizado no Brasil, mas o indígena também foi duramente escravizado no Brasil. Ele também fugia para esses quilombos e também, às vezes, em algumas ocasiões, esses quilombos eram vizinhos a aldeias indígenas. Então havia muita troca de informação, troca de produtos, troca de informações. O africano começou a aprender e conhecer as ervas medicinais típicas do Brasil através do indígena. Começou a haver uma grande troca de informações. Aí você diz assim, certo, mas não tem todos os elementos da Umbanda. Ok, vamos seguir adiante. Nós estamos falando também agora do branco. Sim, os quilombos tinham pessoas brancas ali dentro também, pessoas que eram marginalizadas na sociedade, pessoas que sofriam uma série de retaliações da sociedade, fugiam para esses quilombos para ter também uma oportunidade, uma terra a cultivar, para que pudesse sobreviver. Então esses quilombos já tinham pessoas de todas as etnias e procedências dentro de si.
governado naturalmente por uma estrutura africana e por um governante de origem africana ali dentro. Mas já começava, vocês vejam só, a semente dessa maravilha que é a Umbanda no Brasil. Porque a Umbanda aglomera todos esses conhecimentos num só. É a estrutura espiritual. E a gente nota que a espiritualidade, enquanto nós aqui falamos só de história, de datas e de nomes, a espiritualidade desde o início do Brasil já estava em silêncio, crochetando, manipulando, criando as estruturas, as ramificações espirituais que dariam origem a toda a nossa religiosidade tão típica do Brasil, onde é aglomerado todos os conhecimentos num só. Isso a espiritualidade quer, mas como estávamos falando, nós estamos falando do famoso Quilombo de Palmares, que foi fundado em 1597 com a aglomeração de vários mocambos, de pequenos acampamentos que deram origem. O maior deles, o do Macaco, que deu uma das bases para a sua formação. Ele se estendia, para que vocês entendam a importância desse quilombo, em 2 estados brasileiros. Era Alagoas e Pernambuco, num território, como nós falamos, equivalente a Portugal. E ali havia o cultivo de diversos produtos agrícolas, de animais, enfim, e que eram vendidos, eram feitos trocas e vendas para o comércio local de outras cidades próximas. Enfim, todos intercambiavam com Palmares. E Palmares começou a também enriquecer, se tornar um local próspero, um quilombo próspero, e isso começou a criar um incômodo em Portugal. Porque vocês imaginem só, um reino se criando dentro de outro reino, ele era constantemente atacado, sim, constantemente atacado pelas tropas portuguesas e sempre colocavam todo mundo a correr, não é? Porque eram extremamente valentes, extremamente fortes esses povos, desses quilombos. Por quê? Porque eles não lutavam apenas por qualquer motivo, mas lutavam por suas vidas, lutavam por suas terras, lutavam pela oportunidade de serem livres nesse país. Então eles nunca se dobraram. E sofreu, enfim, diversos golpes ali. Porque falar de Palmares, sem falar de Gangazumba, sem falar de Zumbi, sem falar de Dandara, é um crime, não é verdade? Então nós vamos falar. Gangazumba foi um grande governante de Palmares. E foi um governante que muitas vezes, segundo os historiadores, espelhava muito como eram os governantes africanos. Mas Gangazumba tinha um caráter, Gangazumba era pacífico. Gangazumba queria que simplesmente Palmares sobrevivesse a tantos ataques. Já cansado de tantos ataques, ele sentou à mesa com o governo português da região para negociar um acordo entre Palmares e entre o governo português. Ora, naturalmente, o governo português não ofereceu coisas boas para Palmares. Em troca de, vamos dizer assim, abandonar os ataques a Palmares, ele simplesmente entregava outras terras para Palmares, em terras improdutivas, terras muito de difícil manuseio para Palmares, e que aceitariam ser vigiados constantemente pelas tropas portuguesas. Naturalmente, isso desgostou os conselheiros e o próprio exército de Palmares, porque tudo ali era muito bem organizado. E o chefe do exército de Gangazumba era Zumbi, Zumbi dos Palmares, considerado por muitos, criou-se um mito em torno dele que ele era imortal. Por quê? Zumbi foi capturado aos 6 anos de idade, porque ele nasceu livre. Ele foi capturado aos 6 anos de idade e levado para os cuidados de padres. Ali ele cresceu, ele foi escravizado, ele cresceu, ele aprendeu latim, aprendeu, enfim, a cultura europeia. Mas aos 15 anos ele disse, chega, eu vou fugir também. Ele pegou e fugiu
para Palmares. Fala-se muito que Zumbi seria descendente de uma nobreza africana. Fala-se também que Zumbi teria sido sobrinho de Gangazumba. Fala-se muitas coisas sobre Zumbi, mas nada disso é muito comprovado, infelizmente, porque a documentação da época é muito esparsa e se supõe, às vezes, muitas coisas. Mas Zumbi era o general do exército de Palmares e foi um dos responsáveis, acredita-se, pela morte de Gangazumba, e ele assumiu o poder logo em seguida. Mas Zumbi não era só Zumbi. Zumbi tinha uma esposa, essa esposa que lhe deu 3 filhos, uma mulher extraordinária, uma guerreira indomável, uma mulher que tinha sua luz própria, que era Dandara. Dandara lutava tanto quanto um soldado. Dandara, com certeza, muito conselho deu a Zumbi. Dandara, com certeza, muita influência deu para a proteção, para as estratégias de proteção de Palmares. Dandara era muito especial. Não foi uma mulher comum. E mesmo assim, quando foi capturada, quando chegou ao seu fim, aos 40 anos de idade, tão jovem até, ela não aceitou a possibilidade de ser escravizada. Ela não aceitou. Então Dandara representa esse espírito também livre, indomável do povo africano. Ela tem uma grande importância nesse feriado para que todos nós lembremos também, não só de Zumbi, mas de Dandara também. Mas Zumbi não tinha o caráter pacífico de Gangazumba. Zumbi passou a atacar. Zumbi passou a se defender e começou a lutar bravamente e reforçar o exército de Palmares para não aceitar o domínio português. Chegou a tal ponto, e olha que Portugal tentou de todas as maneiras conversar com Zumbi, mas Zumbi não aceitava. E muitas vezes Zumbi era atacado, às vezes era ferido nessas lutas, quase a ponto de morte, e depois aparecia vivo, saudável, lutando em meio aos seus soldados. A tal ponto, como nós acabamos de explicar há momentos atrás, era considerado imortal, não era possível, e começou a ser chamado de Zumbi, que é espírito. Ele passava a aparecer, desaparecer, de tal maneira, por conhecer muito a região, de tal maneira que ninguém conseguia explicar. Zumbi era um estrategista notável, e isso nós não podemos tirar dele. Zumbi passou a lutar bravamente para defender Palmares, a tal ponto que aí nós chegamos àquilo que nós estávamos falando, a tal ponto que o governo português chamou o pior dos piores. Sim, o pior dos piores para atacar Palmares, o pior dos piores para botar abaixo Palmares. E nós temos uma ilusão, ensinam isso nas escolas para nós, que os bandeirantes eram homens desbravadores, homens que pareciam aqueles personagens como de Indiana Jones, né? Para quem conheceu a saga, a série de filmes, os bandeirantes eram pessoas que tinham um caráter não muito bom, no mínimo, para dizer, aliás, eram os piores, para adentrar as matas e conquistar territórios para Portugal. E matavam o que tinham pela frente, e escravizavam o que tinham pela frente. Então, os bandeirantes não têm essa purpurina que nós imaginamos que eles tenham. Eles eram pessoas extremamente perigosas, extremamente... eu não vou usar essa palavra, fica aqui para vocês, eram assim mesmo, eram chamados assim mesmo. Eu não vou usar essa palavra para que o YouTube não me corte, mas é justamente isso. E chamaram Domingos Jorge Velho, o pior dos bandeirantes, o mais poderoso, aquele que era o exterminador de tudo que encontravam pela frente. Chamaram Domingos Jorge Velho e disseram, vamos botar abaixo Palmares. Temos que dar um cabo de Zumbi, não aguentamos mais. Por quê? Porque além de Zumbi, Palmares está crescendo, está se tornando um grande império dentro de outro império, os fazendeiros em torno não aguentam mais, porque além da fuga dos seus escravizados, todo dia eles compravam o escravizado e fugia para Palmares, representava um grande perigo, um grande problema econômico para a região.
Também. Então tinha que Palmares ser destruída. Chamaram Domingos Jorge Velho, que pediu uma série de coisas, pediu uma série de regalias, uma fortuna, literalmente, para acabar com Palmares. O governo português acertou tudo, entregou armas, canhões, tudo que fosse necessário para que Domingos Jorge Velho botasse abaixo Palmares. E começou o cerco a Palmares. A luta foi insana, a luta foi corajosa, onde homens, mulheres, crianças, como eu falei, não só africanos, de origem africana, mas também ali o povo brasileiro já estava ali dentro, com seus indígenas, com seus portugueses, ou enfim, branco de qualquer outra origem, estavam ali dentro, lutaram bravamente para salvar. E eles lutaram com uma coragem espetacular, incrível. E junto deles, na frente, Zumbi com Dandara, os dois lutando, defendendo Palmares e criando estratégias de luta. Não foi fácil para Domingos Jorge Velho, mas até um dia que conseguiram botar abaixo Palmares. Destruíram Palmares. Zumbi foi ferido de morte, mas fugiu. Fugiu com um grupo de soldados dele, com certeza para se reunirem logo adiante, para formarem um novo exército, para reconquistar Palmares. Mas foi perseguido, foi capturado. E no dia 20 de novembro de 1695, finalmente botaram a mão naquele que era imortal, naquele que era invisível nas matas. Mataram o Zumbi, cortaram-lhe a cabeça, botaram sal em sua cabeça e expuseram ela no centro da cidade de Recife para que todos ali vissem a força do poderio português e que aquele homem não era imortal como muitos pensavam. A história do Brasil é feita de muito sangue, de muita luta, de muito sofrimento de nosso povo. Mas vale aqui a luta do povo africano, esse espírito indomável, sempre em busca de sua liberdade, sempre em busca de uma oportunidade, de uma terra para cultivar, simplesmente viver em um território que era hostil e tão diferente de sua terra natal. Acompanhado dos indígenas, acompanhado de outros brancos que ali se encontravam, formando assim o início da população brasileira, a semente da espiritualidade do Brasil, onde já começava ali os princípios notáveis que a espiritualidade fazia em grandes experimentos, é o que nós podemos dizer, em grandes experimentos pelo Brasil, sobre a possibilidade de um dia, lá em 1908, bem depois, ser criada a nossa Umbanda, uma religião que tem no fundo do seu coração o espírito indomável de Palmares, onde ali estão todas as pessoas de todas as etnias, governada pelo espírito da liberdade de adorar os seus santos, os seus guias, os seus orixás, a sua vida como tem que ser. E um grande amor pela humanidade, como era o espírito de Palmares. Por isso que é tão importante esse grande feriado no Brasil. Para isso, então, nesse momento, nós vamos passar para o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Gostou? Então até semana que vem, quando nos encontraremos com mais um assunto maravilhoso, um assunto vibrante, um assunto que vai emocionar você aí do outro lado, sobre não só a história da nossa Umbanda, mas como as coisas acontecem
na espiritualidade e como tudo se intercambia, como tudo se mistura aos olhos do grande Pai. Então, até semana que vem.